pedi que fosse somado o meu tempo das pequenas comunicações com a comunicação de líder, como nós já havíamos alterado o regimento. Essa presidência atende à vossa solicitação e Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, somado o tempo de liderança e o tempo das pequenas comunicações. A tribuna está à sua disposição. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o vereador Ivan, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem que questões de reflexão mais ampla, mais abrangente, como as que frequentemente o vereador Ivan traz, não são questões pertinentes para serem debatidas numa Câmara de Vereadores. Eu discordo dessa visão e concordo com a visão do vereador Ivan, por isso o cumprimento, porque ele tem feito isso com frequência. O espaço do parlamento é um espaço para reflexão pública dos temas que são temas importantes para a comunidade. E não são só as mazelas do dia a dia, os buracos nas ruas e os problemas que nós verificamos da administração que compõem os problemas da comunidade. E muitas vezes, por falta de uma reflexão mais apurada desses temas mais gerais, nós cometemos erros pontuais, por falta dessa reflexão. Então, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Ivan, que tem trazido temas relevantes para a nossa reflexão. E aí, tecer um pouco, eu também, alguns comentários sobre o tema trazido aqui, nessa manhã, a respeito da pena de morte. Embora não tenha preparado esse tema, que seria até interessante, para poder falar mais com os números refrescados, assim, na memória, eu gostaria de começar dizendo que no estado norte-americano que mais aplicou até hoje a pena de morte, não só não reduziu a criminalidade, como aumentou. E é fácil a gente compreender por que isso acontece. Onde tem a pena de morte, se o delinquente se vê diante de uma testemunha, passa a ser uma questão de vida ou morte para ele. Ou ele elimina também a testemunha, ou ele pode ser eliminado. Então é muito fácil a gente compreender por que uma pena de morte pode, na verdade, aumentar o número de homicídios e não reduzir, como pareceria a lógica, né? Pelo medo fazer com que as pessoas recuassem. Mas não, continuam cometendo os delitos e se tiver diante de uma testemunha, ele também vai querer eliminar essa testemunha. Porque é uma questão de vida ou morte. Isso é uma primeira questão. Mas teve um livro que eu li na minha adolescência, que eu queria compartilhar com todos vocês, que me ajudou muito nessa reflexão, que vai numa outra direção, que é, se não me falha a memória, Reflexões sobre a Guilhotina, ou Reflexões sobre a Pena Capital, de Albert Camus. Albert Camus, um argelino, falecido já há muitos anos, faleceu jovem, aos 46 anos, mas era um existencialista de cultura francesa, que escreveu vários livros interessantes, dentre eles O Mito de Sísifo, que também é muito interessante para aqueles que estão nos ouvindo. Mas Reflexões sobre a Pena Capital ou Reflexões sobre a Guilhotina, já faz muitos anos que eu li, traz um outro argumento, talvez ainda mais forte do que esse que eu mencionei, que esse é mais pragmático, né? Ele diz o seguinte: o ser humano não está livre de erros, comete erros. E nós não podemos deixar na mão do Estado o destino da vida ou da morte dos seres humanos, sabendo que vão acontecer erros. Vão acontecer erros que vão levar à morte, e isso organizado pelo Estado. Bom, basta a gente trazer para a nossa realidade de hoje e ver o Poder Judiciário do nosso país, em outros países também não é muito diferente, mas vendo o nosso caso, nós sabemos muito bem que quem tiver mais recursos econômicos para contratar os melhores advogados, vai ter muito mais chance de se defender e de não vir a ser punido. Pois um estudo feito
no estado do Texas, que eu disse a vocês, foi o estado norte-americano que mais aplicou a pena de morte, constatou que naquele estado do sul dos Estados Unidos, que é um estado dos mais racistas que tem, quem foi executado, na verdade, durante todos esses anos, foram os negros pobres. Por que será? Por que será, se nós pegarmos o histórico de execuções no estado do Texas, nós só encontramos ali latinos, negros e todos eles pobres? Só esses cometem delitos passíveis de penalidade máxima? Claro que não. Foi verificado por um estudo da Universidade de Texas que o erro judiciário, por falta de acompanhamento de um advogado privado, pago, porque deixavam para defensorias que não se ocupavam adequadamente, levou à morte centenas de pobres negros norte-americanos, num estado escravocrata como é o Texas. Desculpe, escravocrata foi no estado ainda hoje racista no sul dos Estados Unidos. Só para chamar a atenção, que eu vejo muitas vezes as pessoas entusiasmadas com esse tema, e muitas vezes as pessoas que teriam os seus familiares seriam as vítimas, porque o Estado, tendo poder de vida ou morte, ele vai cometer erros, como comete o Estado brasileiro, por exemplo, quando presta o serviço na área da saúde. Vamos pensar, o serviço público de saúde não comete erros? Não tem consequências gravíssimas? O serviço público, em geral, não está desaparelhado? E as pessoas não veem todos os dias serem cometidos erros ou como deveriam? Imaginem agora estarem na mão dessa estrutura e terem aí como consequência a morte. Agora, eu também discordo, e essa reflexão também queria compartilhar com vocês, eu também discordo da ideia de que todo ser humano é recuperável. Eu não acredito nisso. Com os meus 48 anos de idade, eu chego à conclusão que alguns seres humanos, a minoria, uma minoria ínfima, mas esses são delinquentes perigosos que não têm recuperação, não podem viver em sociedade. Vamos dizer assim, são criminosos em série. Bom, nós temos que ter um regramento para isso. Talvez tivéssemos que ter uma pena perpétua no nosso país. Bom, uma pena perpétua que me coloque na condição de, daqui a pouco, ter tempo de recuperar, se houve uma injustiça, eu posso ainda me recuperar e posso voltar atrás e liberar um sujeito que foi preso porque não teve a defesa suficiente para poder se defender. Bom, essa hipótese eu acho viável. Acho viável no nosso país nós pensarmos em pena perpétua, para casos extremos de pessoas que não têm condições de viver em sociedade, que é um número muito reduzido. Mas eu reconheço e eu concordo que algumas pessoas não têm condições de viver em sociedade. E basta a gente pensar nos casos desses delinquentes em série, né? Esses assassinos em série, que depois se descobre verdadeiramente que eles mesmos reconhecem que não conseguem viver em sociedade. Então, para esses casos, eu diria que realmente nós podemos pensar. Agora, o que era para ontem, o que nós devíamos ter claro, é que o que mais inibe a criminalidade, isso já era dito também lá por Beccaria, no século XVIII, na verdade, é a noção de que vai haver punição. O sentimento de impunidade é que encoraja muitas pessoas a praticarem o delito. Se soubessem, fosse a pena até pequena, mas se soubesse que ela seria efetivamente aplicada, muitas pessoas recuariam e não praticariam o delito. Pequenos delitos que no dia a dia nós vemos aí que estão sendo ocasionados. Então, nós precisamos ter a sensação de que vai haver punição para quem não agir de acordo com a regra. Isso é fundamental. Agora, para isso tem que ter fiscalização, para isso tem que ter policiamento ostensivo, para isso tem que ter um sistema judiciário com uma legislação também que permita que
o delinquente não fique ali só 2, 3 anos e já tenha liberdade condicional. Tem que ter casos que ele vai ter que ficar mais tempo mesmo, cumprir toda a pena. E vamos ter que ter um sistema prisional humano, um sistema prisional humanizado. Não o que nós temos hoje. O que nós temos hoje lembram as masmorras da Idade Média. E aí não é decente colocar nenhum ser humano numa condição que ele vai sair de lá pior do que entrou. Porque acaba sendo um ambiente tão deteriorado, um ambiente tão, vamos dizer assim, animalesco, que ele sai de lá pior do que entrou. Também eu acho que nós teríamos que partir para uma concepção diferente daquilo que são as prisões que nós temos hoje. Mas, de qualquer maneira, acho importantíssimo esse tema e essa reflexão, até porque frequentemente isso vem à tona, principalmente em momentos de emoção, quando nós vemos crimes bárbaros que qualquer um de nós, como ser humano, como indivíduo, teria a reação até de agir com uma violência igual ou maior do que aquela que foi praticada pelo delinquente. Mas uma coisa é o indivíduo reagir com violência, e que eu posso compreender que naquela circunstância ele reagiu em legítima defesa, ou reagiu sob impacto de forte emoção. Outra coisa é o Estado, que racionalmente se organiza para matar alguém. Então eu sou contrário à pena de morte por essas razões que mencionei, mas sou favorável a nós termos penas mais rigorosas e, mais do que isso, um sistema eficiente que realmente puna e coloque na consciência coletiva de que vai haver punição para quem se afastar da regra. A propósito da reflexão do vereador Toninho, o ano passado, eu consegui vir à Câmara de Vereadores 3 vezes por semana de bicicleta. Porque eu optei, já no ano passado, 1 vez por semana eu vinha de bicicleta. Ano retrasado, o ano passado eu consegui aumentar para 3 vezes. E o meu objetivo é conseguir, nesse ano, me organizando, andar só de bicicleta. Fazer aquilo que o vereador Toninho disse. Utilizar a bicicleta como veículo de transporte cotidiano. Não como algo de lazer, que eu acho muito bom. Não, nada contra a utilização como lazer, mas eu acho muito interessante a bicicleta utilizada como veículo cotidiano de transporte das pessoas, porque é mais saudável, porque é mais eficiente, porque nos coloca em contato com a natureza, nos coloca em contato com outras pessoas, a gente encontra as pessoas pela rua quando andando de bicicleta. É muito bom. Então, eu também participo dessa ideia de que nós devemos estimular. E um dado importante é que já hoje, 50%, isso é uma dissertação de mestrado do IFSUL, que foi feita há uns 4 anos atrás, que já diz o seguinte: já hoje em Pelotas, nós temos 50% dos homens que se deslocam para o trabalho, das classes D e E, das pessoas, então, trabalhadores braçais, já se deslocam em bicicleta. Então, nós já temos uma situação, num volume enorme de pessoas que se deslocam em bicicleta. E não temos o suporte que o vereador Toninho disse aqui há pouco. Quer dizer, não temos onde colocar a bicicleta, por exemplo. Isso é um problema. Onde é que a pessoa deixa a bicicleta para não ser roubada? Nós aprovamos nessa casa, com um projeto da minha autoria, o ano passado, a obrigatoriedade dos estacionamentos de automóvel no centro da cidade destinarem uma vaga de automóvel para bicicletas, cobrando 1/10 do valor que cobram dos automóveis. Por que isso? Porque numa vaga de automóvel cabem 10 bicicletas. Então, destinando uma vaga, cobrando 1/10, o dono do estacionamento vai obter o ganho econômico igual ao que obtém com os automóveis. Então já está em vigor essa legislação, é pouco conhecida, nós estamos até mandando por correspondência para os empresários do setor, para eles tomarem consciência dessa lei, que foi proposta por nós e aprovada por essa casa, destinando nos estacionamentos privados já uma vaga de automóvel para que seja cobrada o aluguel daquele espaço, daquele tempo, para bicicletas. Isso vai facilitar, vai possibilitar que as pessoas que trabalham no centro se deslocam de bicicleta e possam deixar num lugar seguro, pagando um preço aceitável.
mas eu acho que nós temos que evoluir mais. O vereador Toninho está propondo um projeto que eu vou me associar, e estou colaborando já com ele, para nós oferecermos benefícios fiscais para prestadores de serviço, empresários, que facilitem a utilização da bicicleta como veículo de transporte cotidiano dos seus trabalhadores. De que forma? Bom, pode ser colocando um bicicletário. Eu fiz isso no meu escritório de advocacia, coloquei um bicicletário na frente do escritório, uma coisa bem simples. Pedi autorização na Secretaria Municipal de Trânsito, colocamos um bicicletário. Isso já ajuda as pessoas a poderem ir, se deslocar e colocarem ali num lugar seguro, onde é visível, onde pode ser controlada a bicicleta. Pode ser colocando um armário para que a pessoa chegue no local e possa trocar de roupa, ou até um chuveiro, que o empregado possa se deslocando, possa fazer uma ducha para poder depois colocar uma roupa adequada para o trabalho. As empresas, os prestadores de serviços que fizerem isso, devem ter uma redução no ISS-QN, por exemplo. Incentivos fiscais, que aí fica para a administração poder jogar com isso. Mas isso ajudaria que a nossa cidade se transformasse numa cidade, como é plana, adequada para isso, numa cidade modelo, dando uma saída aí, inteligente, saudável, para que Pelotas se transforme em modelo nacional de mobilidade urbana saudável através do uso das bicicletas como transporte cotidiano. Oi? O vereador Adinho diz que o município está agora incentivando com bicicletas na Praia do Laranjal, por lazer, que eu acho muito bem. Eu acho muito bom que tenha incentivo para o lazer. Mas o que nós estamos dizendo aqui, vereador Adinho, tem uma outra dimensão, não é só de lazer, que eu também acho muito boa. Claro, mas eu acho que o que nós precisamos fazer é facilitar o uso da bicicleta como um transporte cotidiano das pessoas na nossa cidade. Eu já estou fazendo isso. E vou dizer para vocês que estão me assistindo, já mesmo com as condições que não são ideais, cuidando o horário, cuidando o trajeto, aproveitando os poucos espaços que nós temos hoje de ciclofaixas, e cuidando dos horários e escolhendo as ruas, já é possível andar de bicicleta na nossa cidade e fazemos uma série de coisas que eu pensava que só era possível de automóvel. E sabe qual é a diferença? Já vou encerrar, presidente. Sabe qual é o tempo diferente entre se deslocar de bicicleta e se deslocar de automóvel? 5 minutos. Eu chego na Câmara de Vereadores 5 minutos antes. Não, de Kombi não, de carro. Eu chego 5 minutos antes, se eu vier de carro. Veja como é pequena a diferença entre o tempo. Então é também aí um estímulo para que outras pessoas também passem a utilizar a bicicleta. Mas nós vamos fazer esse projeto para facilitar a vida dos trabalhadores. Muito obrigado.